governo federal lançou uma proposta de criação do cashback na regulamentação da reforma tributária que prevê devolver os impostos incidentes sobre alimentos, botijão de gás e serviços de água e esgoto. Isso para famílias de baixa renda e a partir de 2027. Sobre o tema, eu converso com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, e com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. É um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Eu queria relembrar a história da reforma tributária, que a gente finalmente viu aprovada aqui no Congresso e que criou um imposto agregado para substituir vários impostos, aquela sopa de letrinhas que a gente tinha que sempre relembrar qual que era estadual, qual que era municipal, qual que era federal. Então, eu gostaria de recapitular essa história. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele é composto de dois novos impostos, um a nível federal e outro a nível local. Os senhores podem dar uma resumida na história toda? Posso. Como eu sou veterano aqui, na Constituinte de 88 já havia uma proposta do IPEA de criação de um IVA, do Imposto de Valor Agregado, que é o imposto predominante em 174 países do mundo. As bases tributárias clássicas conhecidas no mundo são propriedade, renda e consumo. Propriedade é IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI, que é um imposto de pequeno valor de arrecadação, só menos de 5% da arrecadação. O imposto de renda e proventos de qualquer natureza, no Brasil também arrecada pouco, 21% da arrecadação 100, que somada aos impostos patrimoniais dá 25%. E a terceira base, que é a maior no Brasil, é do consumo de bens e serviços, onde está ali o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS, a folha de pagamento, fundo de garantia, todos esses tributos vão para os preços dos bens e serviços. Então, podemos dizer que tem 75% da arrecadação brasileira vai para os preços consumidos e pagos pela população. E 25% é direto, imposto de renda e patrimônio. Nos Estados Unidos, o imposto de renda é o contrário, é 60% da arrecadação vem do imposto de renda e patrimônio, só 40% do consumo. No Brasil, 75% da arrecadação é consumo, Estados Unidos 40%. Isso fez toda a diferença na economia brasileira. É uma economia que massacra as famílias mais pobres, torna o sistema brasileiro regressivo, tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos, porque tem pouco imposto de renda. Como isso não deu para consertar, a proposta de criação do IVA no Brasil, em substituição ao ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tem mais de 30, 40 anos de luta. Só eu, o meu primeiro projeto de IVA no Brasil, que eu apresentei, tem 32 anos. Foi em 1991, a PEC 48. Então, de lá para cá, eu venho lutando por isso. E outros tantos vieram lutando também, porque o IVA é um imposto e uma regra de negócio, para deixar neutro a concorrência. Ele facilita a concorrência, a produção, diminui o custo de produção, com isso aumenta o emprego, aumenta a oferta, diminui o imposto sobre o consumidor final. Então ele acaba com a guerra fiscal, com a inadimplência, com a burocracia, diminui a sonegação. Então ele tem, e o contencioso, ele tem grandes vantagens assim, ele dá de 7-1 no atual sistema tributário e de lavada. O senhor concorda? Sim. Eu acredito que, de fato, nós fizemos a primeira reforma estruturante que vai permitir à economia brasileira ganhar eficiência, produtividade, condições de competitividade, principalmente o setor da indústria. O Brasil hoje, a indústria nacional perde para os importados. E o Brasil virou um país deficitário na exportação de bens de valor agregado. 128 bilhões de dólares em 2022. E tem uma razão, né, deputado Rauli, é o imposto acumulado. Nós temos um princípio de não cobrar imposto do valor adicionado nas etapas de produção, e sim do valor acumulado. Isso gera um custo. Quanto mais longa for a cadeia produtiva, quanto mais elos de produção um produto ou um serviço tem, mais caro fica para o cidadão e impede o Brasil de concorrer.
Então nós perdemos PIB, nós perdemos competitividade, nós perdemos renda per capita para o povo brasileiro, nós perdemos emprego. Por isso essa reforma ela é tão estruturante para o futuro da economia brasileira. Agora sim a gente entra no cashback, que quer dizer exatamente dinheiro de volta. O nosso diretor preparou uma arte que eu queria chamar na tela, que é exatamente como vai funcionar essa devolução de dinheiro. Então é para famílias com renda mensal até meio salário mínimo per capita. Essas famílias têm que estar no Cade Único. Próxima tela. Devolução de 100% da CBS e 20% do IBS para aquisição de botijão de gás, 50% da CBS e 20% do IBS para luz, água, esgoto, gás e 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. Eu quero emendar já com uma pergunta. Esses percentuais, eles são fixos? Como é que foi a conversa com estados e municípios? Bom, nós não participamos. Esse foi um trabalho elaborado pelo Poder Executivo Federal com os estados e municípios. Esses foram os 19 grupos que o Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial de Reforma Tributária, tiveram a incumbência constitucional. A PEC 132, que foi a PEC que o Reginaldo presidiu, a comissão relatada pelo Aguinaldo, deu um prazo de 180 dias para o governo mandar um anteprojeto. E o governo mandou. Esse é um projeto que o governo mandou em nome dos estados e municípios. Agora aqui nós vamos ouvir a sociedade, os deputados e senadores, e vamos olhar o cashback, se é isso mesmo. O cashback é a devolução personalizada e individualizada para as famílias de baixa renda e pode ser aplicado em outras atuações, outras atividades. Por quê? O imposto, quando tem muito imposto no consumo, o pobre acaba pagando, igual no Brasil, segundo o IPEA, o dobro de imposto do que o rico. O IPEA tem um levantamento que eu uso ele muito. Uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos no Brasil chega a pagar 53% de impostos, direto e indireto. E uma família que ganha mais de 30 salários, só 29%. É injusto. E o cashback, ele é uma solução para devolução do dinheiro na grana, na mão da pessoa, da família de baixa renda, pela nota fiscal com a CPF. Então, quando vier um novo imposto, vai usar nota fiscal, todo mundo vai ter obrigado a pôr o CPF lá, vai ter prêmio diário, vai ter a nota fiscal Brasil e vai ter o cashback. Então, isso vai fazer com que todo mundo tire a nota fiscal e fazer com que as empresas também vão tirar a nota fiscal entre elas, porque ela vai ter um cashback dela. O imposto que ela pagou nas suas compras, ela vai receber de volta. Aí torna neutro o sistema tributário. Essa é a neutralidade que o Reginaldo abordou en passant. Então, o agricultor vai receber tudo de volta do imposto que ele pagou nas suas compras. O industrial também, todo o imposto que ele pagou nas suas compras, ele recebe de volta. O varejista, o comerciante e o prestador de serviço também. Porque quem é que paga o imposto? Quem consome. Aqui, em qualquer lugar do mundo. O imposto de consumo é pago pelo consumidor. Quem são os consumidores? São as famílias. Então, você tem o setor produtivo, que é a economia de mercado, que ela existe para abastecer a sociedade, as famílias. E as famílias são consumidoras e, ao mesmo tempo, são donas dessas empresas e empregadas dessas empresas. Isso chama economia de mercado. É um conjunto de produção e consumidores, né? Que são a mesma pessoa. Deputado, eu entendo que um dos projetos, talvez o principal, venha do Executivo, mas mexe com estados, com cofre de municípios e estados. Então, naturalmente, que essa conversa já foi feita com prefeitos e governadores. O percentual do IBS que é local é fixo ou prefeitos e governadores vão ter alguma margem de manobra? Na lei do PLP 68, que o governo enviou, permite os estados alterarem a devolução, o percentual da devolução do seu imposto para as pessoas de menor poder econômico. Então, o governo fez um acordo mínimo, nós vamos regular com 20%
do imposto dos estados subnacionais, mas os estados poderão ampliar até para 100% a devolução. Eu quero aqui dizer que cashback só não tem hoje os mais pobres, as pessoas de menor poder econômico. Todos que declararam imposto de renda esse ano recebem cashback. Cashback na saúde ilimitado, não só o imposto como os procedimentos médicos. Na educação tem limitação. Quem não tinha cashback na Previdência, complementar até 12%. Quem não tinha cashback são as pessoas de menor poder econômico. Então, por isso que eu gosto do termo cashback do povo. Nós vamos devolver para as pessoas de menor poder econômico os impostos inseridos naquele produto ou naquele serviço. Isso é muito democrático. O poder redistributivo é muito maior do que você fazer isenção ou alíquota zero, porque quando você faz a opção de isentar ou colocar a alíquota zero para todo mundo, torna regressivo, torna injusto, porque o dono de um banco vai pagar a mesma alíquota do que o porteiro do banco. E as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas praticamente gastam 100% na compra de produtos. E os mais ricos não. Portanto, você devolver é um mecanismo muito mais eficiente para a justiça social. Não existe justiça social sem justiça tributária. E o mecanismo do cashback, na minha opinião, é um mecanismo de justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem não tem, deve receber transferência de renda do Estado brasileiro. Agora, para além da justiça fiscal, eu também quero saber da parte prática. Como é que esse dinheiro vai entrar na mão? Vai estar na mão? Vai precisar de aplicativo? Vai precisar de conta? Porque tem gente que é muito informal, nem conta tem. Todos do CAD único já são selecionados, já estão aptos a receber automaticamente a devolução dos seus impostos, a partir de 2027. Por quê? Nós temos 28 milhões de famílias cadastradas no CAD único, e que representam 73 milhões de pessoas. Então, vai ter um núcleo familiar, um CPF, que, ao fazer as compras, apurado o percentual dos impostos e da sua renda, e do número e do percentual de compras, vão receber de volta. Mas recebe onde? Tem que fazer... Não, pode ser no cartão dele. O cartão dele, na conta dele. O Brasil tem 2 características importantes. Tem o melhor sistema financeiro bancário do mundo. O Brasil tem 1 bilhão de contas bancárias, sabia disso? Mas tem que ter conta. A pessoa tem que ter conta. Mas é claro, todo mundo tem conta. Na pandemia, todo mundo recebeu pela sua conta. Tem o cartão, tem a conta. Nós temos hoje 40 milhões de aposentados que recebem pelo banco. Temos 5 milhões de BPC e 28 milhões de famílias dos programas de bolsa, os programas sociais. Todas essas pessoas têm conta já. E tem o cartão, e tem o seu cartão. Então o Brasil é um país digitalizado. Ele é pobre, mas enjoado, metido a besta. Ele é digitalizado, né? Pelo sistema bancário brasileiro, que é muito eficiente. Tem um outro sistema que o Brasil é campeão, é o de nota fiscal eletrônica. Então o Brasil tem o melhor sistema de nota fiscal eletrônica do mundo. Agora que a Europa o Brasil tem há 20 anos, agora que a Europa. O que faltava era fazer esse casamento que nós fizemos na emenda constitucional do IVA. Casar a nota fiscal com o pagamento do imposto. Com isso nós vamos reduzir a carga tributária da população, acabar com a guerra fiscal, que essa guerra fiscal só enriqueceu algumas empresas e empobreceu o povo, acabar com a inadimplência, que é gigantesca, que é um dinheiro que não precisa ficar nas empresas. O sistema é automático, totalmente automático. A cobrança, o coração da reforma é a cobrança automática. Eu fui lá no supermercado, comprei, passei o cartão, o imposto já vai retido. Mandei o Pix, o imposto já fica retido e a empresa recebe o principal. Então nós vamos tirar essa obrigação das empresas, né, Reginaldo? Da empresa hoje no Brasil, para ela receber o imposto de volta, ela tem que pegar nota de entrada, uma por uma, pôr no livro, nota de saída tem que pôr no livro. No final do mês ela faz o levantamento de quanto que ela tem de crédito, quanto que ela tem de débito e faz a guia de recolhimento do imposto dela. Essa fase, que chamamos escritural, vai ser eliminada. A empresa não vai ter que fazer nada, nada. Porque
nós vamos implementar, para quem utilizar os meios de pagamentos eletrônicos, o Split Plan. Então ele recolhe, ele separa os impostos porque na verdade nós só temos um imposto, só tem que ler dual. O IVA nacional, o IVA subnacional. Ele já divide a arrecadação, ele já separa o creditamento, né, se for com meio de pagamento. Uma divisão rápida. É um aplicativo. Então o Brasil vai ser o único país no mundo a implementar mais simples que o super simples, 10 vezes. Agora, sobre a alíquota total, porque a última vez que eu estudei mesmo sobre reforma tributária, eu lembro que a nossa carga era de 34, 35, 36%. Para quanto que o Brasil pretende reduzir com todas essas reformas dentro da tributária? A gente tem o cashback, a gente tem a desoneração da cesta. Antes do senhor responder, eu só quero passar para o telespectador para ele poder comparar. Hungria, 27%, Dinamarca, Noruega, isso, Dinamarca, Noruega, Suécia, 25%, Finlândia, Grécia e Islândia, 24%. A alíquota média entre os países da OCDE é de 19%. Por isso a minha pergunta, qual a expectativa no caso do Brasil? Para isso o Brasil tem que comparar com hoje. A soma da alíquota do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, hoje dá mais de 40%. Isso eu brinco que é a data Howley, que eu faço isso há mais de 30 anos, essa conta. Por quê? Além dos 13% do PIB arrecadado, 13 de 33, que é a média da arrecadação nacional é 33 do PIB. E esses 5 impostos dá 13, dá quase 40%, 39 e pouco por cento da arrecadação nacional. Em cima dessa carga, desse arrecadado, você tem a renúncia fiscal do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, né, que vai dar mais ou menos 350 bilhões, 3,5% do PIB. Tem o custo burocrático de 1% do PIB e a inadimplência de 2% do PIB. Isso é custo para o cidadão. Esse é um dinheiro que nunca mais o cidadão vai pagar. Hoje, quando ele compra um produto, um bem, um serviço, na média de todos os bens e serviços adquiridos na população, que eu estimo aí em 100 mil unidades, itens, subitens, o cidadão, a família, você dona de casa, você pai de família, está pagando uma alíquota de 40% e vai pagar uma alíquota em torno de 27%. Vai cair. Essa é a expectativa. Porque é um modelo sui generis do Brasil. A Europa só paga, o imposto de renda na Europa é muito maior que do Brasil. Entendeu? Por isso que os Estados Unidos é muito maior o imposto de renda, por isso que é muito menor a alíquota lá. Vamos citar a OCDE. A média da OCDE, 19% do imposto sobre consumo. Mas a média da OCDE, em relação ao imposto direto sobre renda, é 42%. O Brasil é 27%, a maior alíquota. Então, o que acontece? O Brasil fez uma caminhada histórica de cobrar imposto dos mais pobres. O Brasil, infelizmente, cobra menos dos mais ricos. Então, a reforma, ela diminui. Na média, é lógico que com os dados do Howley, ele coloca a renúncia, a inadimplência chega a 40%. Mas hoje o cidadão paga 35% em média. E esse vai, é outro cálculo. É outro cálculo. Meu. É porque ele soma a inadimplência, a renúncia fiscal. Então, na verdade, a gente vai reduzir para 26,5% e 27%. Então, quando fala assim, o Brasil vai ter a maior alíquota do mundo. Não, o Brasil já tem a maior alíquota do mundo. E nós estamos reduzindo a maior alíquota do mundo para ficar entre a maior alíquota do mundo. Entre as maiores, mas estamos reduzindo, porque hoje, disparadamente, ela é a mais alta do mundo. Não tem nenhum país que compara a tributação sobre o consumo no Brasil. Só que nós estamos fazendo progressividade. Nós estamos devolvendo para as pessoas de menor poder econômico. Então, mesmo tendo uma alíquota que equipara os outros países, nesses outros países não tem a diferenciação que nós estamos criando. Porque para 90% da sociedade brasileira, nós vamos reduzir a alíquota de 27%. Por que nós vamos reduzir? Para a classe média, que tem meninos na escola, a alíquota será de 40% na escola privada. Para a classe média que tem plano de saúde, nós reduzimos para 40%, 10,6%. Para quem vai pegar transporte, alíquota zero. Para medicamento, alíquota zero. Para cesta básica nacional, alíquota zero. Muitos produtos que dão segurança alimentar, valor nutricional, 10%, 40% da alíquota. Então, no geral, para 90% da população, ela não vai pagar a alíquota cheia, só 10%.
Por isso que esta reforma ela é muito justa, ela faz justiça, ela ainda reduz a carga tributária para toda a sociedade brasileira. E para terminar a nossa conversa, a partir de quando a gente pode ver todas essas mudanças a nível federal e local implementadas? Vamos ficar primeiro na aprovação, né? Nós queremos aprovar até julho o PLP, segundo semestre o Senado, faz o teste da cobrança 25, 26, 27 entra em vigor. E agora, no segundo semestre, na iniciativa nossa, nós queremos antecipar também a vigência dos estados e municípios para 27. É um desejo, entendeu? O que eu quero dizer? A reforma do IVA interessa a você, consumidor, família brasileira. Você que está me ouvindo, família baixa renda, classe média principalmente, baixa renda, e todas as famílias, você vai ser beneficiado, que vai ter um imposto justo e mais barato do que é pago hoje, do que você paga hoje. Você, empresário, vai ter uma redução de custo no cumprimento das obrigações, vai ter uma concorrência justa, porque hoje o teu concorrente tem incentivo fiscal, você não tem. O teu concorrente não paga e você paga, entendeu? O teu concorrente tem planejamento fiscal e você não tem. Então você paga custo burocrático, você paga o mico, você quebra porque o outro vai bem e você não vai bem. Então vai ter um ambiente de negócio isonômico. Esse é o maior ganho. As empresas vão diminuir o custo de produção, vão ter o mesmo tratamento de norte, sul, leste e oeste. Os empregados vão ter mais empregos, porque vai diminuir o custo de contratação, vai melhorar o resultado das empresas, vai diminuir a mortalidade das empresas e o consumidor vai ter mais empregos, vai ter o cashback, vai ter uma série de itens com imposto zero e ele vai ter um gasto menor com imposto. Com isso ele vai consumir mais unidade, com isso a economia vai ter um círculo virtuoso. Mais consumo, mais produção, mais renda, mais consumo e vamos inaugurar um círculo virtuoso de renda-consumo que o Brasil não experimenta há muitos anos. Você sabe que nós estamos parados há uma década, a zero. Então, esse é o principal resultado. Nós focamos o pobre, o remediado, que precisa de apoio. Você, classe média, vai ganhar muito, vai ter muito emprego para os seus filhos que estão indo embora do Brasil, porque o Brasil parou de crescer. A hora que ele voltar a crescer 6, 7%, nós vamos experimentar aquela alegria do milagre brasileiro, que por 50 anos o Brasil cresceu a mais de 6% ao ano. Vê que tem futuro para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Deputado, para encerrar, então, a partir de quando essas alíquotas entrarão em vigor? E outra coisa que me deixou confusa tem uma parte que será implementada, a parte federal será implementada no ano... 26 e 27. E a parte local será implementada com outra 26 agenda até 32. Temporal. Pois é, por quê? Porque o Brasil não tem sistema tributário, não tem regra, tem exceção. Tem 460 mil normas. Para cada CNPJ fizeram uma regra tributária. E isso foi convalidado, esses benefícios, no PLP 160. A nossa reforma ela dá segurança jurídica. As empresas incorporaram isso na margem de lucro ou no precificar o custo de produção. Nós não podemos romper com essas empresas. Por isso, a transição do IVA subnacional começa em 26 e termina em 32, por segurança jurídica. Mas eu vou dar um exemplo. A Anfave, as montadoras, há um ano atrás, estava demitindo e o presidente Lula criando um bônus para você comprar um carro, para o cidadão comprar um carro, para esvaziar o pátio das montadoras. Como a reforma ela é muito importante para cadeias longas, porque dá competitividade, tira imposto, porque é débito e crédito, não cobra o valor acumulado, essas montadoras, que um ano atrás estavam férias coletivas, demitindo, os pátios lotados, anunciaram 130 bilhões de investimentos. Vão exportar com uma redução de 15% a 18% no preço do automóvel e vão vender para o brasileiro em 12% mais barato. Resultado da reforma tributária. Então, com a reforma tributária, o Brasil cresce e todos ganham, né, Raul? É uma reforma estruturante, antiga, que finalmente, graças a Deus, o apoio do governo federal, dos estados, dos municípios, da maioria dos empresários,
e da maioria do Congresso. É o que todos nós queríamos. Nós queremos. Todos Deputados, nós. quero agradecer. Tem que ser 1 hora para a gente debater esta reforma, viu, Aline? É muito bom. 2 horas aqui. ainda tem vários assuntos dentro da reforma tributária. A gente só abordou um, que é o cashback. É o mais Dezenas de importante. assuntos. O cashback é importante para o O povo brasileiro. cashback é melhor do que a redução de alíquota. Eu prefiro o cashback. Eu fui porque é defensor prático, da redução de alíquota tá na por mão. 30 anos. Hoje eu É porque é defendo o justo, cashback. faz justiça. É justo, fiscal. é Quem justo. paga mais, quem ganha mais, paga mais. Muito obrigada Quem ganha pela menos, presença paga menos ali no dos cashback. dois aqui Diminui no a Câmara regressividade. Debate. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada também por acompanhar o nosso programa. Até a próxima edição.